mais uma vez sobre concessão das rodovias estaduais. Temos trazido com uma certa frequência esse tema, ouvindo todos os lados. Dias atrás o governador esteve aqui, faz uma semana, né, que o governador Eduardo Leite esteve aqui na nossa região, esteve aqui no microfone da Rádio Independente falando da importância dessa concessão. Fomos até a Casa Civil falar com o Arthur Lemos, que reuniu a imprensa para falar da necessidade e disse que se não tivermos a concessão, o Rio Grande do Sul vai ficar para trás em alguns anos, vai ser penalizado, nas palavras dele. Falamos também com Gustavo Vitorino, que é integrante de uma comissão lá da Assembleia Legislativa que discute a questão da concessão na semana passada, e aí já é uma pessoa que é contrária ao modelo que está sendo apresentado, e também com vereadores de Lajeado que estão até fazendo projetos de lei e moções aí contra o pedágio, contra o free flow aqui na nossa região. Por isso, hoje voltamos a falar com representantes aqui da nossa classe empresarial. Tivemos uma reunião almoço, dias atrás também na ACIL, que falou sobre esse assunto. E Jones Agonel, presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, e o diretor de infraestrutura da entidade, o Nilton Scapim, que são duas das lideranças que estão defendendo a ideia de que a concessão é o melhor caminho, mas que sim, tem que haver algumas mudanças em relação ao que está sendo proposto pelo governo estadual. Bem-vindos, Johnny, Nilton, boa tarde. Boa tarde, Gabriela, Ricardo, Nilton, ouvintes. Prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão controverso, de certo modo, mas tão relevante para a nossa região. Então, boa tarde, Johnny, Gabriela, Ricardo e todos os ouvintes aí. Um assunto bem polêmico, mas importante o debate, né, para que a gente consiga entender, né, o que será melhor para a sociedade gaúcha, né, nesse momento. E de que forma vocês entendem que é melhor ter esse free flow num formato diferente? Qual é a posição, falando aí em nome da entidade, né, da ACIL? Talvez até trazer, Gabriela, nós tivemos uma reunião almoço onde a gente pôde trazer não só uma pessoa, mas na verdade todo o grupo que esteve junto da ACIC Vale Taquari, já há 4 anos debatendo o assunto, né, e que vem analisando o que foi apresentado já lá atrás pelo Estado. Em algum momento, inclusive, integrou o grupo que judicializou a ação, quando se entendeu que não era aquele modelo o adequado para a nossa região, né? Vamos lembrar que lá atrás o governo chegou a lançar, colocar na rua o edital e ele foi suspenso judicialmente, né? O governo recuou, passou a ouvir o que as entidades demandam, né? E vem reformulando. Ainda não se chegou no que as entidades estão pedindo, mas a gente teve alguns avanços, né? E aí, tocou Free Flow, né? O Nilton aqui sempre reforça. Free Flow nasceu de demandas aqui das entidades locais, né? A partir muito da mobilização lá atrás do integrante da diretoria da SIC, do Leandro Ecker, que trazia o assunto já naquele momento. O pai do Free Flow, né? Talvez naquele momento até com uma certa... Nem todos acreditavam na viabilidade daquilo, que seria possível trazer isso para a nossa realidade, mas sim como um desejo, naquele momento distante, né? E a partir daí ele vem sendo adotado, foi adotado já no primeiro bloco aqui de concessões. A gente entende que ali ainda não foi o modelo adequado, né? Porque ali simplesmente se substituiu as praças pelos pórticos e não se conseguiu fazer a distribuição ao longo da rodovia para que a cobrança pudesse ter um valor menor e ser mais justa com os usuários, né? Então esses são alguns pleitos, mas tem muita coisa ainda que precisa ser construída. Muito chão ainda pela frente, né? Eu só quero fazer um parênteses aqui, porque na reunião que estive lá na Casa Civil com representantes da imprensa de todo o Rio Grande do Sul, inclusive lá da capital, estava o Arthur Lemos, mas estava também o Pedro Capelupi, que é o secretário da Reconstrução, e ele foi também, né, já está há mais tempo aqui no governo. Ele chegou com um outro nome, Secretaria de Parcerias, se eu não me engano era o nome da secretaria que ele estava à frente, e naquela reunião ele mencionou: o primeiro grupo que eu recebi quando eu mal tinha chegado para ocupar a função de secretário estadual foi o grupo de Lajeado, o grupo do Vale Taquari, para falar sobre o Free Flow, que na época era uma coisa que nem não tinha no Brasil. Não se falava, não se sonhava, não existia no Brasil. Agora já tem no Brasil e tem no Rio Grande do Sul. E a proposta, ele deu um dado bem interessante que eu não tinha conhecimento, que lá na região onde tem o Free Flow, hoje,
é 3% apenas a inadimplência no Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúcha? Na Serra. Caminhos da Serra Gaúcha, que é a É concessionária. muito baixa a inadimplência. Não sei se é uma questão cultural, porque lá em São Paulo tinham colegas da imprensa que falavam que chegava a 11%, 13% de inadimplência, e aqui mal foi instalado. Então, no início deveria ser mais complicado, né? Só para fazer esse parênteses. Sim. Bom, então, como falado aqui pelo Johnny e por vocês, relatado, né? Ninguém quer pagar pedágio, polêmico, mas a gente tem que olhar o copo, o meio cheio, não o meio vazio, né? O Vale do Taquari e o Rio Grande do Sul, né? Nós estamos, em termos de infraestrutura rodoviária, a infraestrutura é muito ampla, né? Mas vamos falar da infraestrutura rodoviária, ela está muito, muito atrasada, né? A gente tem um estado que, se a gente pegar os últimos anos, investiu muito pouco, né, investimento ínfimo com relação a duplicações de rodovias. O governo do estado, com recursos do Tesouro, ele não investiu praticamente nada, né? O que se vê de obras estruturantes de infraestrutura é onde foi feita a concessão rodoviária, aqui no caso da nossa 386 e a Freeway, a 448, que hoje é concedida à CCR. Então, aqui a gente viu uma infraestrutura melhorada, né, pelo investimento da iniciativa privada. Quando a gente entra nas rodovias gaúchas, não se fez nada. Apenas, e muito mal, tá, digamos assim, a conservação de rodovias. Mal. Porque a gente entra num monte de rodovias que são um caos, né? Buracos. Na nossa própria EGR, que hoje a gente paga pedágio, né? Nós conseguimos aqui, por exemplo, Garibaldi Bento agora deu uma melhorada. Aliás, Garibaldi Bento não, Garibaldi Estrela, Garibaldi deu uma melhorada agora, mas até poucos meses atrás a gente passava por infinitas panelas, né? Lajeado, Venâncio Aires, muito ruim, indo até Casca, né? Guaporé, também a estrada não estava boa, numa rodovia pedagiada. Imaginem as outras estradas sem pedágio. Então, o que se percebe, né? Que se a gente quiser fazer evoluções, botar o estado do Rio Grande do Sul num outro patamar, em infraestrutura rodoviária, nós não vamos fugir da concessão rodoviária, né? Então, a sociedade precisa fazer esse entendimento, tá? E nós temos que olhar por esse lado. E claro, né, como o presidente Johnny falou, a mobilização da região, do empresariado, da SIC Vale do Taquari, de todas as entidades, a CIL, Cassis e etc., ela é muito grande, muito se discutiu, e muito se analisou, e muitas sugestões foram apresentadas ao governo do Estado. E agora a gente está, né, nesse aguardo de o governo trazer um retorno dentro das reivindicações que a nossa região fez, por ter estudado, né, a concessão, e o governador prometeu que no mês de maio nós vamos ter esse retorno, essa devolutiva, né? Esperamos que a gente consiga reduzir os números que foram apresentados num primeiro momento de 0,23 centavos por quilômetro, né? Nossa reivindicação é a metade disso, um pouquinho mais. Então são discussões e reivindicações que a região está fazendo, e que faz todo sentido, e que a gente espera que a gente consiga fazer avanços aí. Se a gente voltar um pouquinho na história, lá na década de 40 foi criado o que era chamado Plano Rodoviário Nacional. Desde então, o que a gente viu foi, no momento que houveram, sim, muitos investimentos, mas, se a gente olhar nos últimos anos, o que se viu é a perda da capacidade do Estado como um todo, seja a nível estadual ou federal, em investir e fazer aquilo que se precisa. Se a gente olhar para as rodovias, até hoje não se cumpriu o plano lá da década de 40. Né? Se a gente olhar aqui no estado, toda aquela RS que tem um T no fim, a RST, ela era uma transitória, ela estaria em cima do eixo do que seria uma rodovia federal, que viria a acontecer. Quantas existem ainda? Quantas nem sequer essas estão concluídas, nem a estadual. Então, a gente vive uma realidade de perda de capacidade de investimento do Estado.
Errado? Me parece que sim, deveria ser diferente. Mas é a realidade que a gente tem hoje. Então a gente está cada vez mais próximo de tomar a decisão. Nós queremos obras, queremos que elas aconteçam. Não adianta a gente esperar que parta. Que vem com recursos do Tesouro, né? E a gente vê muito de quem é contra, até os próprios vereadores que estiveram dias atrás conversando conosco, eles falam, mas a gente já paga pedágio e a gente não tem a manutenção, como o seu Nilton Scapin estava citando, né, de rodovias que são pedagiadas e tem buracos. E aí é uma tecla que eles batem. Mas, claro, numa concessão a gente está falando de um outro modelo, né? Eu acho que é por esse lado que vocês entendem também. Na verdade, assim, né? A gente quer e precisa, é uma necessidade dessas obras estruturantes, né? Nós vamos analisar Venâncio Aires Encantado. Agora já com a abertura da RS 130 da ponte, né, que foi refeita, restabelecido o trânsito, ele já vem com os gargalos em determinados horários do dia que são impressionantes. O que se perde de tempo nesse trecho rodoviário, né? Vamos pegar aqui Estrela, Teutônia, em determinados horários do dia, é um caos andar nesse trecho da rodovia. Faço esse trajeto diariamente. E aqui a gente está falando em 417 quilômetros, que é o bloco 2, né, esse polo que a gente está discutindo, que passa aqui pela nossa região. E desses 417 quilômetros, nós vamos ter, no plano, né, duplicação de mais de 50% dela. Então, é isso que também a sociedade tem que entender e olhar. É menos tempo, é menos custo de manutenção, é mais segurança, né? É menos mortes na rodovia, então é mais segurança na rodovia. Então tem uma série de quesitos, e o tempo, né? Tempo é dinheiro, então tem uma série de quesitos assim que nós sabemos e temos a certeza absoluta que nós vamos ter ganhos significativos, principalmente, né, além de vidas e da segurança, ganhos econômicos, né? Porque olha só, aonde que a indústria, o comércio, os serviços, aonde que a economia se estabelece, aonde tem uma boa infraestrutura, né? E aqui se fala em infraestrutura rodoviária, claro que tem as outras, né, energia, comunicação e etc. Mas aonde a gente está num local aqui, que é o coração, né, do Rio Grande do Sul, norte, sul, leste, oeste, todo passa pelo vale. E se nós não tivermos estas obras estruturantes fundamentais e necessárias, o nosso vale para e parte do estado do Rio Grande do Sul para. Então a gente tem que ter este olho de avanços, né, para com a região e para com o estado do Rio Grande do Sul. Vocês têm mantido contato com lideranças também da região norte? Os municípios que também são abrangidos aí pela concessão aqui do Bloco 2, né? Falamos de municípios, aqui temos 11 municípios da região, alguns que ficam próximos, que são Vale do Rio Pardo, como é Mato Leitão, como é Venâncio Aires, mas lá como Erechim, com Passo Fundo, com Marau, com essas regiões, há essa conexão, há esse entendimento na mesma linha ou é divergente? O que a gente tem notícia é que não há uma organização tão bem feita em outras regiões como temos aqui. E porque me parece, Johnny, que se houvesse essa convergência de duas entidades de diferentes regiões, ganharia mais força para dialogar com o governo estadual, né? Eu acho que é uma coisa de evolução de maturidade de discurso, né? Se a gente parar aqui e simplesmente discutir, olha, eu acho que o Estado tem que investir, e eu adoraria que fosse dessa maneira, eu adoraria que o Estado investisse sem nos cobrar além do que já cobra. A gente vive num Estado caro ao nível em todos os níveis. O Estado, seja ele municipal, estadual, federal, ele é caro. A gente paga muito. Então, a gente espera mais retorno. Isso não aconteceu até agora. Isso não vai acontecer. A partir do momento que a gente sobe um pouquinho o nível... Bom, se a discussão for, olha, eu sou contra, o Estado tem que fazer, ela é encerrada naquele momento. Agora, a partir do momento que a gente entende que a gente precisa construir um outro caminho, abre-se espaço para diálogo. E aí sim abre-se espaço para pleitear o que se deseja, e foi isso que foi feito pelas entidades aqui da região. Se conseguiu subir o nível do debate porque se entendeu que este é o caminho. E o que a gente precisa fazer é que ele seja o melhor possível. E a avaliação até aqui daquilo que já foi conseguido dialogar com o governo do estado e evoluir é positiva, ou vocês esperavam um andamento mais rápido, talvez, desse processo? Na verdade é o seguinte, a gente tem que dar méritos aonde tem, né? O governo do estado
ele foi muito aberto para o diálogo, né? É como o presidente Johnny falou inicialmente, a gente judicializou, não aceitou aquela primeira modelagem do Estado e, a partir de então, o Estado abriu as portas, né, à Secretaria de Reconstrução, a Casa Civil, né, com o próprio Arthur Lemos, o vice-governador e o próprio governador. Nós estivemos, antes da imprensa estar com o Arthur Lemos na Casa Civil, nós estivemos no Palácio falando e debatendo sobre esse tema. Todos os municípios lindeiros, né, eles convidaram as lideranças empresariais e políticas para fazer essa discussão lá. Então, é um governo assim, que se mostrou muito aberto, nos deu muita atenção, acatou muitas das sugestões, né, que o Vale, aqui a nossa sociedade civil organizada, empresarial principalmente, né, levou até o Estado, né, a questão de um aumento do aporte do Funrix, que está em 1,3 bilhões, para ver se há uma possibilidade num aumento desse valor ou do próprio Tesouro do Estado. Eles estão muito abertos a ir analisando essa sugestão. A redução do preço da tarifa, que nós achamos que está muito alta. A questão que a gente colocou, né, os free flows, são 24 free flows, são 17 aqui na nossa região, que é uma tarifa assim, mais gente pagando menos, aí tu consegue ter uma tarifa mais justa, né, de quem realmente usa a rodovia vai pagar um valor menor. Acataram então o free flow. A questão que a gente levou para a medição do VDM, que nós entendemos que o que eles têm em projeto está muito aquém do que realmente acontece hoje. Eles se propuseram e nos disseram que vão fazer essa análise novamente. Trouxeram o BNDES aqui para rediscutir junto com os municípios e com a sociedade civil organizada, né, para rever projetos e rever uma série dessas questões que a gente levou a eles. Então, é um governo que está aberto, nos recebeu inúmeras vezes, estão aceitando, digamos assim, e analisando, né, as nossas colocações e reivindicações. Então, eu acho que a construção está sendo boa. Daquele primeiro momento para hoje se fez bons e grandes avanços, e eu acho que é isso que a gente espera, né, que aconteça. E quais seriam esses avanços que vocês esperam para agora o mês de maio? Seria a primeira quinzena, talvez um pouquinho mais, quando vem a devolutiva, né? Porque está claro, o governo fala, todos falam, o governador inclusive, que vai ser menos do que os 23 centavos por quilômetro rodado. Mas se vai chegar à metade desse valor, como o senhor falou, né, seria uma outra discussão. O que vocês esperam, né, de devolutiva agora? O que? Bom, quer falar, Johnny? Não, eu só ia trazer que lá de trás a gente ainda tinha um modelo que fazia de concessão, que faria caixa para o Estado, né? Então era lá onde a oferta lá atrás tinha oferta de maior lance, então onerava ainda mais a conta. Eu acho que das grandes evoluções foi já trazer para sair o modelo de lance, né? Ou seja, reduz... Menor preço. Né? Não, e aí ainda precisa caminhar para vir para o caminho de redução de tarifa. Porque na última vez estava ali na condição de redução do aporte do Tesouro do Estado. E aí o pedido das entidades vem muito para que seja... aumente, se possível, aumentar o aporte do Estado e focar na redução da tarifa, né? Que a competição se dê em cima disso, para reduzir o máximo a tarifa. Sem dúvida. Essa é a verdadeira PPP, né? Parte o Estado entra com recurso e parte o investidor, a iniciativa privada. E o que nós precisamos, porque em termos de obras, né, em todos os municípios, eu vou falar mais aqui pelo Vale, mas essa discussão aconteceu também na região nordeste do Estado. Tá? Todos os municípios entenderam que eles ficam bem contemplados. Tá? Foram feitos ajustes junto com essa equipe do governo do Estado, do BNDES, que é quem estruturou essa modelagem. O que nós precisamos hoje é reduzir a tarifa. Na hora que nós trouxermos ela aí para 14 centavos, 15 centavos, nós vamos ter uma tarifa justa, nós vamos ter as obras que nós precisamos e necessitamos, e eu acho que é um modelo
de sucesso, tá? Porque o que a gente vê a nível de Brasil e a nível de mundo, né? Vamos para São Paulo, Paraná e São Paulo. O Paraná está fazendo uma série de concessões agora, já tem inúmeras e está fazendo mais um movimento agora de concessões muito grande. São Paulo já tem a concessão rodoviária lá há muitos anos, inclusive com valores bem elevados e altos. E olha o que é a economia de São Paulo. E quando tu roda em São Paulo, é pista duplicada para tudo que é lado. Então, o Estado, economicamente, por ter um custo de infraestrutura mais baixo, ele ganha muito com isso, né? E agora o Rio Grande do Sul tem que, é o que eu falei primeiro, tem que elevar o seu patamar, tem que buscar o atrasado, porque muitos anos sem investimento, para que a gente consiga também trazer um custo menor logístico, né? Hoje a gente fala assim, em termos de Brasil, em torno de 18% do PIB, o custo logístico, o Rio Grande do Sul é 21%. Então a gente tem uma diferença muito grande. Eu mesmo fiz 3 viagens agora, a trabalho e turismo, eu consegui conciliar as duas coisas, Uruguai, Paraguai e Argentina. Eu fiz de automóvel, de carro, todas as estradas pedagiadas. Então aqui, ó, o modelo é mundial. A gente vai para o Chile, tem pedágio, a gente vai para a Itália, tem pedágio, vai para a França, tem pedágio. Então, o mundo, os Estados Unidos, a Europa, o mundo tem a concessão rodoviária que funciona muito bem. Então não adianta a gente se iludir aqui e achar, porque é como o Johnny falou, a nossa carga tributária é elevada. Nós, como sociedade, esperamos que a gente tenha os retornos em educação, a gente tem que pagar dobrado. Em saúde, a gente tem o SUS, mas tem que fazer plano para manter uma boa saúde. A gente tem a infraestrutura que a gente tem que acabar botando a mão no bolso. Agora, não faça isso para ver como que a gente fica aqui. Então, e aí tem que pensar também, digamos assim, na forma com que a gente elege os nossos representantes e na forma com que a máquina pública está estruturada. E da forma que ela está estruturada hoje, a gente sabe que ela consome muitos dos nossos recursos pagos através de impostos pela sociedade. E aí falta para investimentos que são importantes, né? Então, aquela coisinha, a gente tem que pagar 2 vezes, ninguém quer isso. Mas é a nossa realidade, infelizmente, hoje, do Brasil. E se a gente deixar esse tema de fora, rodoviário, nós não vamos ter estrada. Essa é a realidade. Falei no início da nossa conversa, estamos conversando com o Johnny Zagonel, presidente da CIL, e o diretor da CIL, Nilton Scapim. Falei sobre a questão de inadimplência ser baixa aqui no Rio Grande do Sul em relação ao free flow lá da Caminhos da Serra, né, que pega Vale do Caí e a Serra. Aí o Giba está dizendo, só esqueceu de falar das 300 mil multas do free flow dadas no free flow da Serra. Eu confesso, não sei se é 3 mil reais que ele está falando aqui em multas ou 300 mil multas. Eu achei uma matéria do Pioneiro aqui do ano passado que fala em 254 mil multas de pedágio. Então talvez tenha chegado nessa questão. E tem um outro perfil aqui que fala que eles são contrários, a Mate Cristal no nosso Facebook diz, somos contrários à multa de R$ 195 no pedágio free flow. O valor da passagem já é alto, 20,40. Não sei se, acho que fala lá desse ponto especificamente, e não há solução acessível para quem não tem internet. Isso penaliza injustamente. Não sei se algo pode ser feito em relação a essa penalização ou é algo da lei mesmo? Eu acho que o próprio sistema ele pode evoluir e os usuários também, né? Hoje o acesso às tags, por exemplo, está muito mais democratizado, né? E claro que tem que evoluir. Eu acho que a gente não pode usar só esse argumento para derrubar o conjunto todo, né? É isso que a gente tem que entender. Período de adaptação, né? Com certeza, né? Temos que aprender todos, né? A gente já passou por muitas mudanças em trânsito. Isso aconteceu, as dificuldades apareceram lá atrás quando tivemos que usar o cinto de segurança também, e isso hoje é incorporado. Então, acho que são evoluções que vão acontecer. Tem que ser melhoradas, tem que se buscar a boa experiência do usuário. Mas eu acho que importante a gente sempre lembrar de tudo isso que o Nilton trouxe na última fala dele, é o seguinte, a gente enfatizar que, contrariamente ao que pensam alguns, né, que
ter o pedágio vai interferir, vai inviabilizar o desenvolvimento da sua localidade, do seu município. A gente tem que ter em mente o contrário. O que não permite desenvolvimento é a falta de infraestrutura. Nós precisamos de infraestrutura adequada para poder crescer. Essa é uma condição. E a gente está com condições fantásticas na nossa região para propiciar crescimento. Dentro do estado, nós somos das poucas regiões que vislumbram crescimento populacional. As outras regiões olham para a gente, vem um futuro melhor aqui, mas a gente precisa de ter condição de pavimentar esse caminho, literalmente. Nós precisamos de um ambiente propício a bons negócios. Exemplos bons estão aqui. São Paulo é super desenvolvido e lá a tarifa é alta. É alta porque a exigência também é muito alta. Lá atrás, quando a gente fez uma cobrança aqui da CCR contra a própria rodovia, vem cá, por que a gente não tem aqui um padrão de rodovia de São Paulo? Disse, olha, em São Paulo está lá no contrato, a cada 5 anos tem que fazer um recap completo da rodovia. Mas isso custa. Então a gente tem que entender assim, nada sai de graça. Tudo que a gente quiser tem que fechar a conta. E aí quando a gente está num ambiente, num cenário de juro tão alto, de Selic nos 15%, onde o investimento, o dinheiro custa caro, é lógico que isso também tem um peso quando a gente quer um investidor privado colocando dinheiro e antecipando para a gente. O momento, em função da taxa Selic hoje, dos juros caros, como o presidente falou, ele não é o melhor momento para se fazer uma concessão rodoviária. Mas o que me preocupa e o que a gente tem que pensar... Para nós aqui do Vale, para nós aqui do Rio Grande do Sul, o momento é agora. Tem esse recurso do Funrigs aí, esse recurso que é um não pagamento da dívida para com a União. Ele, na verdade, não é que ele não vá pagar, ele está postergando esse valor para frente, mas é uma forma de o Estado do Rio Grande do Sul recuperar um pouco da catástrofe, das ocorrências, da catástrofe aí em todas as áreas, de rodovias, de escolas, de parques e etc. E a minha preocupação é que se nós, neste momento, não aproveitarmos este recurso na PPP, que o governo vai botar, e na vontade da iniciativa privada de vir para a concessão, e nós fazermos essas obras estruturantes dos 417 quilômetros, que é o bloco 2, a gente pode estar deixando passar o cavalo encilhado e não montar nele. E se nós não aproveitarmos este momento agora, eu volto a frisar, o Vale do Taquari e o estado do Rio Grande do Sul vão perder economicamente muito, muito, muito. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. A gente quer ficar num estado estagnado ou a gente quer estar num estado que pense para frente, que invista, que se modernize e que evolua e cresça. E quando vai o Estado, vai a sociedade toda junto. O Estado é a sociedade. Muito bem, senhores. Johnny Zagonel, presidente da CIL, e Nilton Scapim, diretor de infraestrutura da CIL. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio Independente. Estamos à disposição. Obrigado pelo espaço e talvez trazer, se me permite, Ricardo, trazer isso para o dia a dia do que o Nilton trouxe, para o dia de hoje. Como é que está o trecho aí entre Arroio do Meio e Lajeado? Já é congestionado. Como usuário que faz o uso diário da rodovia, como projeta que vai estar daqui 5 anos ou daqui 10? Se nós não fizermos movimentos concretos agora que viabilizem a melhora, não se transita mais em 10 anos. Talvez em 5 já não se transite mais. Não, já não está se transitando hoje em determinados momentos, horários do dia. Então, assim, agradecer aí o convite de vocês. Eu acho assim que é um debate importante, A sociedade toda precisa estar atenta com isso. Eu sei que quando mexe no bolso das pessoas, com pedágio, com energia elétrica, com saneamento, dói com a saúde, com a educação, mas tem, digamos assim, males que são necessários e tem males que vêm para o bem, que, por exemplo, esta catástrofe toda ainda, infelizmente, a gente vai falar isso, vai poder ajudar a melhorar o nosso Vale do Taquari, parte do Rio Grande do Sul, com
obras estruturantes e necessárias, olhar para o Vale e para o Rio Grande do Sul de forma diferente. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Nilton Scapin, Johnny Zagonel, apresentando a CIL aqui, falando sobre esse tema que ele é bem polêmico, a gente sabe, muitas pessoas têm pensamentos diferentes, mas a gente ouve todos os lados aqui, você que está aí do outro lado, tire a sua conclusão e vamos esperar também o retorno aí do governo estadual.